dos pressupostos básicos do Espiritismo é o conhecimento. Assim, todo espírita deve reservar algum tempo diariamente para a leitura. É certo que existem muitas palestras e o Espiritismo não desincentiva a participação dessas palestras, mas a busca do conhecimento para o espírita não deve ser uma mera busca externa. O espírita deve formar dentro de si as suas convicções. E para isso é fundamental a leitura. É fundamental ler as obras básicas, além de toda a literatura existente. Nesse ponto, o Espiritismo ele é muito privilegiado, pois nenhuma religião em nosso planeta possui uma gama tão intensa de literatura e literatura tão diversificada como é o caso do Espiritismo. Dessa forma, é fundamental o estudo, é fundamental a leitura. E um outro ponto que o Espiritismo nos traz é não aceitarmos tudo que vem de fora como sendo verdades absolutas. Precisamos conversar com os autores de cada obra. Precisamos meditar daquilo que estamos lendo. Ao contrário de outras religiões, o Espiritismo não possui líderes aqui na Terra. Assim, não teremos uma pessoa dona da verdade absoluta que vai dizer se isso é certo ou errado, ou qual é o caminho a seguir. Essa é uma construção que cada um de nós deve fazer. E para isso, nós temos alguns guias. O primeiro e maior deles é o Cristo. O Espiritismo, ele surge dentro do cristianismo e ele faz uma releitura do cristianismo, absorvendo a essência em si do ensinamento, aquilo que importa, que são as lições morais, descartando assim questões que foram inseridas pelas pessoas, descartando questões dogmáticas e se apegando à essência. Então, o nosso grande guia, Cristo. Temos também as obras básicas, a nos auxiliar na compreensão dos fatos. E lembrando que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, as obras básicas não são simplesmente questões que vieram da cabeça do Allan Kardec. Sabemos que ele foi um mero codificador desse conhecimento, que foi nos trazida pelo Espírito da Verdade. Dessa forma, as obras básicas são preciosos guias para a nossa conduta diária e fundamental para uma melhor compreensão da espiritualidade. É lamentável que muitas pessoas procuram centros espíritas, a maioria deles não espíritas estrito sensu, mas espiritualistas, e nessa busca de comunicação com a espiritualidade, nessa busca de estabelecer uma comunicação com um ente querido, falecido, muitas vezes a pessoa tem uma mediunidade aflorada e acabam mal utilizando esse dom pela falta de conhecimento. E assim o Espiritismo sempre nos aconselha ao estudo. Não é aconselhável, dentro de uma casa espírita, pegar um recém-chegado e colocar numa mesa mediúnica. Sabemos que ele tem que passar por um processo de instrução, de preparação antes disso.
Nesse ponto, o livro é fundamental. Como dito, existem muitos palestrantes que têm feito um trabalho muito importante na seara espírita. Mas nós não podemos nos basear apenas nessas palestras, mesmo porque, como dito, nós não temos uma hierarquia terrena dizendo que deve ser isso, é melhor que aquilo, deve ser fazer dessa ou daquela forma. Não. Então, todos os palestrantes são livres para trazerem a sua contribuição. E assim cada um vai deixar um pouco de si naquilo que ele traz, o que é natural, afinal somos humanos. Nesse contexto, o estudo das obras básicas é fundamental. Além das obras básicas, nós temos muitas obras que poderão nos auxiliar muito. Seria impossível para uma pessoa, em apenas uma existência, ler todas as obras espíritas produzidas no Brasil. Assim, nós temos uma gama muito grande. E isso é muito bom, que traz diferentes visões. Nós precisamos sempre conversar com o autor de cada obra. Precisamos sempre entender o espírito que está por trás. E não aceitar nada como sendo verdade absoluta. Nós precisamos ter nosso senso crítico. E como nós devemos nos comportar diante desses livros que nós vemos por aí, nessa gama toda. Nesse contexto, é fundamental que ao participar de uma casa espírita, tenhamos conhecimento dos livros que nós temos ali disponíveis. Seja para o nosso autoconhecimento, para o nosso estudo, como para poder auxiliar as pessoas. Oferecer uma boa leitura a uma pessoa não deixa de ser um ato de caridade. Devemos, no entanto, considerar que não devemos impor conhecimento às pessoas. Cada um tem o seu momento. E há de ser respeitada a situação de cada um. Mas nós precisamos oferecer sempre alguma coisa. Existem pessoas que simplesmente não tiveram contato com essa literatura, porque ninguém nunca ofereceu. Então ofereçamos. Vamos ajudar as pessoas nesse ponto. Vamos ajudar a divulgação da doutrina. Isso é muito saudável. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas estão se ligando demais em vídeos porque é mais cômodo. Lamentavelmente está reduzindo a média de leitura das pessoas. E nós precisamos nesse ponto incentivar a leitura. É mais cômodo eu sentar e receber um conhecimento. Mas não é isso o que o Espiritismo nos aconselha. Nós precisamos ter uma postura ativa. O Espiritismo não é o chegar num local e receber os conselhos. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, não é dessa forma que se faz. Nós temos que agir ativamente. E para nós agirmos ativamente, nós precisamos do conhecimento, que é fundamental. A espiritualidade maior nos aconselha também como devemos agir diante dessas obras que atacam o Espiritismo. Sabemos que existem muitas obras que são contrárias ao Espiritismo. E nós não podemos entrar nesse conflito, pois nós estaremos fazendo com que o mal reverbere. Ou seja, se nós atacarmos, o mal está prevalecendo. Ou seja, nós estamos utilizando o mal, nosso mal interior, para tentar combater o mal. E a mesma coisa de combater um fogo jogando gasolina. Então precisamos ter esse olhar de compaixão. Precisamos ler essas obras e entender até que ponto essas pessoas estão de má fé, até que ponto estão equivocadas, ou até que ponto nós estamos falhando em levar o conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas que nos atacam, elas nos atacam em razão da falta de conhecimento. Muitas vezes a ideia que elas têm do Espiritismo é uma ideia equivocada. E nesse ponto podemos nós estar falhando
e mostrar a essência do Espiritismo. Isso é importante, a gente entender como as pessoas pensam, nos refletirmos em cima daquilo que nós podemos estar fazendo de errado. É conhecimento. Conhecimento é fundamental para tudo. E assim nós poderemos ter preciosas ferramentas para nos aprimorarmos nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Como dito, nós não temos dogmas, então não existe essa questão, isso é certo, isso é errado, isso tem que ser assim, não. Mesmo porque os espíritas, sem exceção, são pessoas que estão, como toda a humanidade, nesse processo evolutivo. Por mais evoluídas que sejam aquelas pessoas que nos inspiram, essas pessoas estão no caminho. Estamos no caminho da evolução. Ninguém é perfeito ainda nesse mundo. Então nós precisamos ter esse olhar, poder entender que nós estamos juntos numa caminhada evolutiva. Uns mais evoluídos, outros menos. Uns já têm a ideia exata do caminho a seguir, outros ainda se encontram perdidos. E esse dinamismo, tá? Essa diversidade, ela é muito saudável, pois é uma preciosa ferramenta para a nossa evolução. Precisamos auxiliar essas pessoas, sem impor dogmas, sem impor regras, sem impor nada, mas auxiliar essa pessoa no processo evolutivo. Muitas vezes aquelas pessoas que nos atacam são pessoas que vivem num mar da ignorância ainda. Então, instruir as pessoas, trazer informações, mas nunca combater o mal com o mal. Sempre procurar fazer o bem, sempre procurar mostrar que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a prática do Espiritismo é uma prática do bem. E precisamos, para isso, levar o Espiritismo para o nosso dia a dia. Nós sabemos que o Espiritismo não é aquela atividade dominical que nós vamos lá uma vez por semana e acreditamos que, pelo simples fato de participarmos dessas atividades espirituais, nós estamos salvos. Aí eu vou toda semana num culto, numa missa, numa igreja. O Espiritismo é uma visão prática. Podemos estar todos os dias no centro espírita, mas se isso não refletir numa melhora interior, de nada vale. O grande objetivo é a nossa reforma íntima. É lógico que participar das atividades, participar de palestras, isso nos auxilia muito nesse processo, mas não é essencial. O importante é nos aprimorarmos. É fundamental o nosso aprimoramento. Como é fundamental a nossa contribuição para o aprimoramento das pessoas. Precisamos levar a nossa contribuição onde quer que a gente vá. Precisamos nos isentar de críticas a esse ou aquele centro espírita que de repente não está bem, mas a crítica negativa nossa e nada vai ajudar. Vamos lá botar a mão na massa, ajudar. Existem casas espíritas em que as pessoas estudam muito. Existem outras que nem tanto. É natural essa diversidade. Mas nós precisamos sempre incentivar a leitura. Precisamos incentivar o estudo. É lamentável que muitas dessas casas que se destinam à cura física. Sim, existem casas onde existem esses médiuns que se dedicam à cura. Isso é importante, sim, é muito importante, mas nós não podemos esquecer do estudo. E, lamentavelmente, muitas pessoas vão a essas casas buscando uma cura do corpo físico,
e relegando ao segundo plano o conhecimento, essa busca do aprimoramento interior. E se olharmos o Cristo, quando ele fazia as curas, o que ele dizia? Vá e não volte a pecar. Em outros momentos, sua fé te curou, mostrando assim a íntima relação entre a cura e a fé, ou seja, o interior da pessoa, mostrando também que de nada adianta receber a cura do corpo físico se não buscarmos a melhora íntima. Assim, é fundamental nos aprimorarmos interiormente, é fundamental a busca do conhecimento nesse processo. Muito obrigado a todos.